Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto, vídeo num ângulo um pouco diferente, num dia diferente da semana, para eu conversar com vocês sobre uma coisa muito bacana. A Iris Figueiredo e a Laura Conrado, duas escritoras incríveis e maravilhosas, caso você não conheça elas, por favor, conheça. Criaram um curso muito bacana feito especialmente para escritores. O curso se chama Formando o Escritor e vai desde a construção narrativa até a divulgação daquele livro. Então é um curso completão, todo online, e todas as informações vão estar aqui no box de inscrição para vocês conhecerem o curso, comprarem o curso, caso vocês tenham interesse. Elas me convidaram para fazer parte dessa ideia e obviamente que eu concordei, porque é muito bacana. A gente está em novembro em NaNoWriMo, então muita gente está aproveitando aí o mês para colocar as ideias no papel e destrinchar suas histórias. Então eu separei 5 coisas que para mim são fundamentais em qualquer história, 5 coisas que constroem boas histórias e bons livros. E eu já quero que você me deixe aqui nos comentários qual coisa pra você não pode faltar naquele livro que é 5 estrelas e que você ama. A primeira coisa, e a mais óbvia delas, é todo bom livro tem um bom desenvolvimento de personagens. Há um tempo atrás eu fiz um curso de storytelling com Ivan Mizanzuki e uma coisa que ele me falou ficou muito presa na minha cabecinha aqui, que é: as boas histórias são aquelas que têm ótimos personagens, porque são os personagens que ganham a nossa atenção e que ganham o nosso coração ali durante o livro. Livros como A Guerra que Salvou Minha Vida, por exemplo, são livros que têm um contexto histórico gigantesco, que naturalmente teria muitas pessoas envolvidas, mas a autora colocou tudo isso no ponto de vista de uma personagem e de uma família, o que para nós fica muito mais fácil da gente entender e da gente se conectar com aquela história. Além disso, pra mim, todo bom personagem é aquele personagem que ele não é 100% nada. Ele não vai ser só bom, ou só ruim, ou só vilão, ou só um tosco, ou só um boneco de poço. Ele não vai ser só uma coisa. Pode perceber como todo bom livro pra gente é aquele personagem que a gente se identifica com ele, porque ele se aproxima muito do real e porque ele é gente como a gente. Ele sente, ele sofre, ele é um pouquinho tosco às vezes, ele é um pouquinho retardadinho às vezes, ele fala umas bobeiras de vez em quando, mas ele não deixa de ser nada pra ser só aquilo. Todo bom personagem é aquele personagem que tem altos e baixos e nuances ali, que são personagens complexos no meio daquela história. E o bom é que eu vou falando e a minha cadeira vai girando sozinha, né? Então, tem nada aqui girando a cadeira, mas ela tá girando. A segunda coisa que pra mim faz uma diferença incrível nos livros é a trama e as subtramas precisam se encontrar em algum momento. Tem coisa que deixa a gente mais fulo da vida do que aquele livro que acontece 1 milhão de coisas e nada fica explicado. A gente não sabe se foi a gente que não entendeu, se foi o autor que não explicou, se foi alguma coisa que a gente perdeu ali. Será que tinha umas 10 páginas faltando naquele livro, a gente não viu no meio do caminho? O que foi que aconteceu que as histórias simplesmente foram jogadas ali e nada foi explicado pra gente? Várias vezes na construção ali da história, na construção das tramas, que não é a trama principal do livro, mas que é aquelas coisinhas que estão nas beiradas ali, que alguma hora vai se juntar, os autores simplesmente deixam as coisas abertas. E por mais que a trama principal tenha sido concluída e esteja bem desenvolvida e ela tenha um ponto final, todo o resto não tem ponto final e é isso mesmo. Eu não sei você, mas eu detesto livros assim e parece que a gente foi feito meio de trouxa, né? Que a gente leu aquele negócio ali, a gente leu tudo aquilo ali pra nem saber o que acontece depois. Falando de tramas e subtramas, de coisinhas, a terceira coisa que pra mim tem que ter em todo livro é: o conflito precisa aparecer em algum momento. E ele precisa ficar claro pra mim que ele tá aparecendo naquele momento. Eu tenho vários livros aqui em casa que são livros mais lineares, que a gente não tem tanto altos e baixos no meio da história, e que são livros incríveis e que eu amo, mas precisa ter uma coisinha ali no meio. O livro não pode ser 100% maravilhoso o tempo todo, e aquele personagem não pode só se dar bem o tempo todo, e aquela trilha, aquele caminho ali, ele não pode ser de flores e aromas e verão, e não pode cair um pingo de chuva no meio do caminho, né?
eu fui meio longe na metáfora agora que eu caprichei. A gente sabe que tem aquele esqueminha de histórias que é: o seu personagem está buscando alguma coisa e no meio do caminho a gente vai ter algo que atrapalhe ele nessa jornada. Isso é bem comum e se você parar para perceber, você vai ver que é fácil a gente identificar isso nos livros que a gente está lendo. O que me deixa assim com uma coceira é quando esse conflito é uma coisinha boba. É uma coisinha ali, ó, que tanto faz. Boas histórias têm aquele conflito que é um conflito, que é um plot twist, que vai fazer a nossa cara ficar no chão e arrasado, ou que vai ficar pelo menos muito claro para nós leitores que aquele é o conflito do livro. Pode perceber que bons livros têm a pedra no meio do caminho e tem uma boa pedra no meio do caminho. A quarta coisa que pra mim constrói uma ótima história é uma narrativa que te mostra as coisas e não te conta as coisas. Vou explicar essa linha de pensamento. Sabe aquele livro em que o autor ele te conta como é aquela personagem, ele te conta como é aquele ambiente, e ele te conta qual é aquela trama, mas aí o personagem, o ambiente e a trama estão falando coisas completamente diferentes do que o autor tá te contando? Vou dar um exemplo que talvez muita gente vai me odiar agora, Como Eu Era Antes de Você. Nesse livro a gente tem uma autora que tá contando pra gente que aquela personagem, ela é incrível e destemida e determinada e ela é uma pessoa que corre atrás dos sonhos dela. E aí a personagem é aquela amebinha que não é nem destemida nem determinada e não tá nem correndo atrás dos sonhos dela. Então, a personagem tá nos contando uma história completamente diferente do que a autora está nos contando. Parece confuso, mas pode perceber que tem muito livro assim nesse troço aqui. Então o que a gente quer ver é personagem mostrando pra gente a personalidade deles, como eles agem, o que eles pensam. É o ambiente e a narrativa ser construída pra mostrar pra nós o que tá acontecendo e não só contar pra gente o que tá acontecendo. E a última coisa que pra mim não pode faltar no livro e que me mata várias vezes é ritmo. Bons livros têm um ótimo ritmo de leitura. Outro exemplo que muita gente vai me odiar, O Conto da Aia. O Conto da Aia é um livro incrível, importantíssimo, uma distopia maravilhosa. É assim, ó, eu encho a boca pra falar o quão maravilhoso é esse livro com um ritmo péssimo. Eu demorei mais ou menos 20 dias para ler O Conto da Aia e eu estava exausta dessa história, porque a história não tem muito ritmo. É aquele livro que você vai lendo e vai lendo e vai lendo e vai lendo e parece que você tá entrando num buraco sem fim, que você nunca mais vai terminar aquele troço ali. Por mais incrível que seja essa narrativa, por mais incrível que seja essa personagem e por mais maravilhoso que sejam os temas que esse livro traz. Pode ter certeza que aquele livro que é 5 estrelas, que gama seu coração, é aquele livro que tem um ótimo ritmo, que ele tem altos e baixos, ele não é uma constante, vai acontecer coisas no meio do caminho que você vai ficar aflito, que você vai ler mais rápido ou ler mais devagar, vai acontecer um grande acontecimento assim que vai fazer você ficar lendo ali sem parar e que você vai querer ler mais rápido para ver o que vai acontecer e vai ter aquele momento que você vai estar de boa, lendo sentadinho, que você vai ler mais calminho. Então, um bom livro, gente, aquela boa história, é uma história que tem um ótimo ritmo. E essas são as 5 coisas que pra mim fazem falta, fazem diferença e que eu reparo se não tem nos livros, porque eu tô lendo ali, mas nós estamos atentos, a gente tá lendo livrinho, meu querido, mas aqui ó, um olho no gato, outro olho no queijo. Errei esse ditado, nem é assim. Se você tá aproveitando o mês de novembro para escrever a sua história, dá uma olhada no curso da Iris e da Laura. Essas mulheres são competentes pra cacete, já tem livro publicado, elas sabem muito do que elas estão falando, o curso tá muito legal. Então todos os links, todas as descrições, tudo que vocês precisarem tá aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhada que eu tenho certeza que vai te ajudar não só no NaNoWriMo, mas assim, na sua construção de escritor. Boa sorte aí na sua história. Me siga nas redes sociais pra gente conversar mais de pertinho ali sobre livros. A gente se vê por aí. Um beijo e tchau!